Bom dia, meus queridos amigos, meus companheiros de todas as manhãs que estão aqui sempre comigo no Pétalas do Espiritismo, para que juntos possamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, meus amores, sempre muito bem-vindos ao nosso estudo matinal. E hoje com a questão 305 do Livro dos Espíritos, abordando sobre a recordação da existência corpórea, lá no capítulo 6 da segunda parte do livro. Kardec questiona aqui nesta pergunta: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Vejam, então a espiritualidade ela nos mostra que a lembrança da existência corporal retorna, digamos assim, à consciência do espírito pouco a pouco. Mesmo ele se encontrando no plano espiritual, mais lúcido e consciente de si mesmo como espírito imortal, ele não acessa de imediato a sua existência corporal. E aqui vejam, nós estamos falando daquela ao qual ele acabou de desencarnar. E às vezes isso causa alguma estranheza, porque as pessoas perguntam, mas se ele acabou de desencarnar, como é que ele já pode ter esquecido a sua existência? Porque na realidade não é que ele esqueça, ele lembra da sua existência, mas muitas vezes ficam marcadas as coisas mais importantes, os fatos mais importantes, assim como nós no decorrer do dia lembramos das coisas que nós fazemos, mas nos marcam aquilo que, digamos assim, foi o mais importante no nosso dia, e assim no decorrer dos nossos anos muitas coisas se perdem da nossa memória e as coisas mais importantes permanecem. Isso acontece também quando o espírito retorna ao plano espiritual. Então ele não vai gravar em sua memória tudo o que acontece, ele vai aos poucos, ele na realidade ele sabe, mas pouco a pouco a lembrança vai voltando de uma forma mais completa. Da mesma forma, dizemos isso para vidas passadas. O espírito, ao retornar, claro que ele vai ter mais lúcida na sua memória a existência a qual ele acabou de viver, obviamente. E as anteriores, ele também vai voltar a acessar, mas essas também voltam pouco a pouco. A última existência volta de uma forma bem mais rápida, mas realmente as anteriores vão voltando pouco a pouco, conforme a nossa evolução, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa capacidade de aceitação do todo, da nossa nova situação de espíritos desencarnados. Porque tem pessoas que, quando se fixam tanto nos problemas, no fato de estar desencarnado, que não aceitam essa condição, tudo isso acaba criando um bloqueio para que a pessoa, para que o espírito acesse as informações de vidas passadas. E é por isso que muitas vezes no plano espiritual existem departamentos, ministérios especializados para a recordação de memória, onde ali a espiritualidade fornece mecanismos para auxiliar o espírito na, digamos assim, na lembrança dessas vivências. E outra coisa interessante eu gostaria de destacar, muitas vezes isso vem naturalmente na mente da pessoa, do espírito, ou seja, ele vai lembrando. Outras vezes ele pode ver isso como se fosse, por exemplo, como se fosse uma tela de cinema, tá? Onde ele pode ser levado, como eu falei, nesses departamentos, ministérios, nessas áreas, nesses lugares no plano espiritual especializados para a recordação de memória, e ali, muitas vezes, é colocado aquilo como se fosse uma tela de cinema. E o espírito vai vendo, e naquele momento que ele vai vendo, as suas recordações vão voltando. E ele vai, pouco a pouco, unindo as recordações vistas com aquilo que ele vai lembrando. Tá? Então, existem várias técnicas para isso no plano espiritual, caso o espírito não lembre sozinho por iniciativa própria. Tá? Existem realmente trabalhadores no plano espiritual que auxiliam nesse processo de lembrança da existência corporal. Vamos ouvir então Iramês falando sobre o tema.
Falemos mais um pouco sobre as lembranças da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, tão logo deixam o corpo. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente, esse pode regredir a memória até onde suporte, desde quando seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próxima à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Aqui eu destaco quando ele diz que essa memória, dessa regressão, pode regredir até onde ele suporte. Vejam, significa dizer que, e isso é muito comum, nós lermos isso nas obras, muitas vezes nós não temos condições ainda, entendimento sim, mas às vezes força para suportar as lembranças das coisas que fizemos num passado muito distante, ou às vezes nem tão distante assim, até mesmo recente. Mas são situações que ainda nós nos envergonhamos, porque provavelmente, com muita certeza, não foram coisas boas. Então, o nosso passado ainda é muito negro, ainda de sombras mesmo. E ter acesso a atos criminosos, a atos de crueldade, de completa falta de fraternidade, de amor, tudo isso nos machuca em vermos o quão imperfeitos nós éramos. Então, muitas vezes, a memória, esse acesso a vidas passadas, ela tem um limite, um determinado número de anos, de séculos, justamente para que nós não nos desequilibremos ao acessar essas informações muito mais de existências e de vidas passadas, tá? Continua aqui, Miramês. Já foi dito várias vezes que nem todos os espíritos podem recordar suas vidas passadas. É qual os homens que por vezes esquecem o que se passou com eles um ano atrás, e quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo para melhores entendimentos e melhor assimilação das experiências. Os espíritos encarnados e desencarnados têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências que a razão lhes dirá o que foram, e a inteligência espiritual nos diz que, com essa inspiração, o nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos e em cada passo Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Quando tivermos oportunidades de melhorar no exterior e no íntimo, não nos façamos de esquecidos do convite. Abracemos os compromissos com alinho de coração, porque toda reforma íntima é luz que se acende no coração para despertamento da consciência. Aproveitemos o tempo que passa, que mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda, estão trabalhando com quem trabalha, estão amando a quem ama e perdoando a quem perdoa. Esqueçamos o mal e recordemos o bem sem ostentação, por ser o bem um dever sagrado de cada alma nos caminhos que percorre. Há espíritas que fixam o pensamento no passado e passam a viver esse passado sem nenhum proveito para o presente. Querem saber o que foram por vaidade, e quando alguém lhes diz que foram ladrões, assassinos, traidores da pátria e coisa assim, eles já passam a não acreditar mais na reencarnação. O desejo de muitos é terem sido personalidades notáveis, faraós, generais, grandes cientistas e santos famosos. São ilusões envolvidas em ilusões maiores. Somos somente o que somos e nada mais. Entreguemos à natureza esse trabalho de recordações. Quando Jesus achar por bem dos nossos corações, Ele, o sábio dos sábios, nos oferecerá as regressões de memória como lições valiosas para que possamos saber o mal que fizemos e apurar nossas consciências no bem e na caridade que devemos fazer.
O amor nos espera para dele fazermos uso, amando a todos. Se ainda estamos vivendo imersos em dúvidas, se estamos vivendo pelo impulso do orgulho e do egoísmo e tantas outras manifestações da inferioridade, o que devemos esperar das recordações do passado? Depois que limparmos o presente, aperfeiçoando todas as nossas qualidades morais, eis aí o momento de pensarmos em recordações do passado. E essas lembranças, com a presença de Jesus, virão gradativamente a nos aconselhar no que devemos fazer a mais para a nossa felicidade. Meus queridos amigos, quando ele nos diz aqui, depois de limparmos o presente, aperfeiçoando as nossas qualidades morais, eis o momento de pensarmos em recordações do passado. E por que ele nos diz isso? Porque quanto mais nós estivermos focados em crescer, evoluir, nos aperfeiçoarmos moralmente, intelectualmente, em melhores condições nós estaremos para acessar as informações de vidas passadas. Não é a questão apenas de acessar, é a questão de ter maturidade emocional para lidar com as informações, para lidar com as verdades que serão trazidas no momento das recordações. Então, assim como nós, aqui quando encarnados, muitas vezes ao acessar recordações de vidas passadas através, por exemplo, de terapias de vidas passadas, nem todos nos sentimos bem com essas informações. Muitos se entristecem ao saber o que fizeram ou aquilo que receberam de outras pessoas. Da mesma forma, acontece no plano espiritual. Se o espírito não estiver preparado para essas informações, ele também se entristece, pode eventualmente se desequilibrar. E é por isso que essas recordações no plano espiritual, também voltam de forma gradual e paulatina, conforme a capacidade e o momento intelectual e moral de cada um. Mas o importante, meus amigos, para nós finalizarmos quanto mais nós caminharmos com o amor, com a verdade, com a luz, mais nós estaremos em condições de lembrar das nossas existências, porque estaremos em sintonia com o Pai e saber do passado não será mais motivo de angústia e de desespero, mas sempre olhando para o futuro, para aquilo que é melhor, para o bem, para o amor e para a felicidade. Meus queridos amigos, vamos então finalizando o nosso estudo de hoje, sempre com um aprendizado belíssimo. Eu agradeço a sua companhia, eu agradeço você estar conosco, nos prestigiando todos os dias. Que amanhã possamos estar juntos aqui no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado. Eu desejo que o seu dia seja lindo e iluminado de amor e de paz. E para você que está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.